Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e não sei se vocês viram a última notícia onde um jovem acabou comprando um domínio do Google na Argentina. Eu queria mostrar a notícia para vocês e extrair uma coisa no processo de documentação para que possa auxiliar vocês nesse entendimento da criticidade do processo de documentação, tá? Então vamos lá para a notícia e daqui a pouco a gente retorna para mostrar o que isso reflete no nosso ambiente e como a gente pode evitar isso. Bom, a notícia é essa daqui. Jovem argentino registra o domínio google.com.ar e site fica indisponível. O Google perdeu o registro do seu domínio na Argentina, pelo menos por algumas horas. Na noite desta quarta-feira, 21, o site ficou fora do ar e o problema durou até amanhã, na quinta-feira, dia 22. Tudo porque, ao acessar o NIC Argentina, que é a empresa mantenedora aqui do registro de domínios lá, o jovem Nicholas David percebeu que o endereço estaria disponível e o comprou. Por essa razão, o Google permaneceu fora do ar no país até que a situação fosse resolvida. E aí gerou um furdunço na internet e principalmente lá, e o cara foi no seu Twitter dizer: quero declarar que entrei no nick.ar e vi o nome google.com.ar disponível e lá eu comprei legalmente. Então custou R$ 16. Caraca. Ai, meu Deus. Então, entretanto, o grupo Open Data Córdoba, dedicado a monitoramento de domínios no país, indicou que o endereço google.com.ar não expirou, apenas mudou de mão. Primeiro do Google para o David e depois de volta para o Google. Estava disponível por quê? Concluindo aqui a resolução desse problema, o que é que ele fala? Em comunicado à imprensa local, o Google se limitou a informar que o acesso do site foi estabilizado, mas não deu maiores detalhes. Lamentamos o inconveniente que essa situação possa ter gerado e estamos investigando as causas, disse o porta-voz da empresa. Basicamente, você tem alguns pontos aqui sobre a notícia, então vamos concluir a notícia para falar sobre o que isso impacta no seu ambiente e no meu ambiente, enfim. Alguém aí perdeu o emprego, porque se o domínio não estava expirado, o sistema, por algum erro, colocou ele como disponível. Então alguém aí perdeu o emprego. Se o domínio estava expirado e ele comprou legalmente, assumindo que o sistema estava todo operacional, alguém perdeu o emprego porque não renovou no prazo certo. Ou a terceira opção é ter havido uma negociação com o próprio David e ele ter repassado novamente, né? E aí ter recebido uma pequena bolada. No Brasil, já aconteceu isso com outras empresas e eu não sei como é lá exatamente, eu tentei procurar, mas ainda não achei. Mas no Brasil existe uma coisa chamada propriedade de marca. Isso aconteceu com algumas pessoas, acho que o Facebook aconteceu isso também, Facebook Brasil, e na verdade a pessoa ela perdeu o domínio que ela tinha pego do Facebook porque tinha o registro da marca. Eu não sei vocês, mas sempre que eu entrava numa empresa, geralmente era porque alguém estava saindo. Dificilmente eu entrei por uma expansão. Sempre que alguém sai, alguém é mantenedor das informações. Essas informações estão aqui. Essas informações não estão registradas num wiki, numa planilha, num papel, não estão em canto nenhum. E o registro de domínio é algo que vai impactar diretamente no seu site, no seu e-mail, na parte de resolução ali de DNS. Então, tudo isso vai impactar. E eu vejo muita gente, inclusive eu peguei um cliente semana passada, que negligenciou isso completamente. As informações do registro do domínio estavam para 3 funcionários passados. Né? Então, simplesmente ele fez uma contratação a longo prazo e aí teve a troca de funcionários e ele não tinha essas informações. Então a gente teve que fazer um trabalho de recuperar e documentar essas informações. É claro que deu tudo certo, mas poderia não ter dado. Uma pessoa que saiu dessa empresa, ela poderia ter feito alguma coisa. Então, por exemplo, se ela é mantenedora do acesso, ela pode simplesmente mudar o DNS, você ficar sem site, sem e-mail, sem serviços, se você usar o DNS para poder relacionar para seu serviço, né, seu RP, seu sistema em nuvem. E até você conseguir recuperar isso, pode ser que leve muito tempo. Então eu vou deixar aqui na descrição uma planilha que eu uso quando eu vou iniciar um processo de documentação. O que é que geralmente eu faço? Eu faço o processo de documentação com várias etapas. Eu faço ele de forma bastante crua, bastante simples, e aí eu vou melhorando o procedimento até eu chegar numa documentação via wiki e impressa junto com imagens e com rodapés. Então,
eu entrego geralmente um caderninho, assim, um livro com capa, com tudo, onde tem detalhado cada serviço, o porquê, o motivo, o acesso, enfim. Vamos para a tela para mostrar essa planilha que vocês podem usar para iniciar. Aqui eu tenho uma planilha, vou deixar na descrição para vocês baixarem o link do Google Drive. Então eu trabalho geralmente com 3 vertentes. Eu trabalho com o processo de documentação de servidores, o processo de documentação de serviços e o processo de documentação de fornecedores. Eu separo isso em 3 categorias inicialmente e vou melhorando ela. Então, basicamente, documentação de servidores, o que é que eu levanto aqui? Primeiro, eu faço um trabalho visual, né, de identificar os servidores físicos e virtuais, se tiver, e aí eu começo a fazer um levantamento que vai me ajudar, que vai me gerar insumos para alimentar a estrutura da wiki e a estrutura física de documentação. Então, eu trabalho com o hostname, eu trabalho com o SO, o tipo do sistema operacional, com o IP desse servidor, se tem um ou mais IPs, com o login do administrador, então se for Windows é um login, se for Linux geralmente é o root, na verdade priorize sempre o root, e aí isso aqui vai lhe remeter a depois fazer um processo de adequação. Por enquanto, se preocupe em levantar as informações. Você tem a senha, você tem a localização, onde é que ele está localizado, se é fisicamente no seu ambiente, se é na nuvem. Você tem o tipo do ambiente, se é produção, se é homologação, se é desenvolvimento. Você tem a classificação, né? Se é infra, se é sistema ou se é apoio. Você tem o SLA para esse serviço está no ar, se é 24/7, se é 8/5. Isso aqui geralmente não existe nas empresas, tá? Isso aqui você vai fazer posteriormente. Então você pode deixar em branco para você entender. Geralmente o SLA ele é de acordo com a classificação, o tipo do ambiente, para você entender a criticidade. Eu vou explicar no outro vídeo mais detalhado como a gente chega nesse cálculo. Os serviços providos por esse servidor, se é um Samba, se é um proxy, se é um file server, se é um portal, enfim, qual serviço é provido pelo servidor. Então, cuidado quando você for fazer esse levantamento, porque um servidor pode ter mais de um serviço, tá? E qual a observação que você quer deixar com relação a esse servidor, caso seja necessário. Então, por exemplo, esse servidor está com um armazenamento praticamente cheio, ou esse servidor é muito crítico, é para focar diretamente neles, ou esse servidor ele não tem tanta criticidade, eu vou reimplantar. Tá? Isso aqui é um campo de observação que vai lhe auxiliar depois. Na parte de documentação desses serviços, você tem já um nível acima da documentação do servidor. Então você tem qual o nome do serviço, onde é que ele está hospedado, e aí ele vai refletir ou o servidor onde ele está hospedado ou a nuvem. Então perceba que aos poucos os tipos de documentação eles vão se juntando, né, se cruzando. O fornecedor, né, se é um fornecedor interno, né, da sua equipe, se é uma empresa externa, quem é essa empresa. O tipo do serviço, né? É aquela mesma questão. Se é um RP, se é um banco, se é um portal, enfim. A arquitetura, então, como é que ele foi desenvolvido, se é em, sei lá, .NET, se é em Pascal, se é em Java, enfim. Por quê? Isso que vai ser importante lá na frente. Em outro vídeo eu explico o porquê. E a contratação. O que seria a contratação? Quando que foi contratado? Por quê? Porque isso aqui vai me ajudar com a terceira aba, que é a de fornecedores. Por que são 3 abas, novamente? Porque elas vão ser informações tratadas de formas diferentes e entregues a pessoas de níveis diferentes. Então, você não vai entregar para o seu diretor financeiro, por exemplo, isso aqui. Ele não quer ver isso aqui, ele não sabe o que é isso, ele não tem que saber o que é isso. Muitas vezes ele acha que sabe o que é isso e aí vai lhe dar ideias que não são mirabolantes, mas evite isso. Na parte de serviços, o seu presidente, seu diretor, ele não vai querer saber o que é isso. Para ele importa essa terceira aba. Então, para você chegar nessa terceira aba, você precisa entregar essa aba de serviço que é para resolver o seu problema e essa aba de servidores que é para evitar um problema. Na de fornecedor, você tem o nome, o tipo, qual o serviço provido, qual o valor médio mensal. Por que valor médio? Porque determinados serviços podem ter variações. Telefonia tem variação, serviço de internet deveria ter variação para baixo, tá? Então verifiquem no contrato onde é que eu deixo aqui. Geralmente os contratos ele tem reduções de custo naquele mês mediante tempo de indisponibilidade. Então é uma coisa que eu sempre faço, eu sempre corro atrás para conseguir redução naquele mês de acordo com a indisponibilidade que teve. Tem um cálculo que você tem um desconto de acordo com a indisponibilidade. Isso é muito interessante do SLA não cumprido.
Você tem a data de vencimento, você precisa levantar, porque se passa por você, no meu caso, se passa por você essa informação que você precisa aprovar esse custo para passar para o financeiro, você tem que passar no prazo. Você não pode ter um problema com o setor financeiro por não entregar boletos no prazo, não entregar faturas no prazo. A pior coisa é você entregar coisas que já venceram. Gera um problema para o financeiro, e gerando um problema financeiro, gera um problema para você, e isso é bastante sério. Evita muito problemas entregar tudo no prazo, tá? O tempo de quando foi contratado, né? Aonde está localizado o contrato. Isso aqui é muito interessante na parte da Wiki, a gente vai fazer essa correlação lá na frente. Quais os clientes atendidos, né? Se é só a matriz, se tem matriz e 2 filiais, se são todas as filiais. Qual a criticidade desse serviço? Isso aqui é algo que você vai ter que fazer de acordo com o seu ambiente. Então, um RP é muito crítico? É muito crítico. Um helpdesk do GLPI é muito crítico? Não, não é muito crítico. Você tem um telefone para atender os chamados enquanto resolve o problema. Então, tem que entender esse peso, fazer essa análise para saber o que é crítico. Por quê? Esse campo aqui de criticidade vai ser usado na parte de restore de desastre, onde, se Deus me livre, você tiver um problema, você saber quem você precisa restaurar primeiro para começar a normalizar o serviço da sua empresa. Tá? E o contato do seu fornecedor para que você mantenha um relacionamento com o seu fornecedor de coletar segunda via, solucionar problema, abrir chamado, correção, negociar anualmente os custos. Então, esses 3 campos aqui, eles vão lhe dar um controle inicial. Perceba que eu coloquei o nome da planilha como planilha de start de documentação. Como eu falei, você começa de forma bastante crua e vai melhorando. Tudo isso aqui vai refletir numa planilha preenchida, e depois disso você vai começar a entender o ambiente e começar as melhorias. Então, geralmente é assim que eu começo, tá? Eu primeiro faço uma primeira análise e depois eu vou. Então, isso aqui é muito importante para que você consiga entender e aos poucos ir melhorando e sabendo aonde atacar, porque de acordo com a criticidade, de acordo com o tipo de serviço, de acordo com o tipo de SEO, de acordo com o foco que você quer empregar, você vai gerar aí melhorias. Se você for um próprio funcionário, você vai conseguir mostrar as melhorias. Se você for uma consultoria, você vai conseguir abrir novas portas para novos serviços. E aí o caminho é muito mais tranquilo, respeitando esse entendimento de documentação, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, da notícia e da dica que eu deixei aqui de documentação. Eu vou deixar essa planilha na descrição, lembrando que você pode adaptar ela à sua realidade, e na verdade nenhuma planilha minha ela é a mesma para vários clientes, porque como é de start, eu faço adaptação àquela realidade daquele cliente. Então ele tem menos servidores, ele tem mais serviços, ele tem menos gente, ele tem mais gente, então isso é muito interessante para que você use para iniciar o seu ambiente, tá? Eu espero que você goste desse tipo de conteúdo. Se não é inscrito, considere se inscrever. Eu preciso muito do seu apoio para esse projeto a longo prazo. A gente está com 1.330 inscritos, então eu agradeço muito os 1.330, mas a gente precisa de mais para seguir com esse projeto adiante a longo prazo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta se não curtiu. Tchau, tchau.